Glória a Deus, aplauda mais forte aí, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. O status de Deus para nós aqui nessa manhã é disponível. Deus está disponível para nós, Deus está perto de nós aqui. Quantos podem sentir a presença dEle forte nesse lugar? Os céus estão cada vez mais perto de nós, amém? Esse é o dia da sua experiência. Aumenta a sua expectativa, porque a sua expectativa em Deus será suprida em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Nessa manhã, nessa primeira ministração da palavra, nós temos aqui nosso amigo, pastor Davi Lago. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir o Senhor aí? Aplauda bem forte, aplauda bem forte. Glória a Deus, glória a Deus. Davi é um grande amigo. Eu quero que você levante a sua mão para cá para a gente orar por ele. Davi é um dos caras que, assim, eu amo muito por causa do seu coração, um coração que ama Jesus, coração que queima de amor por Jesus. E eu tenho certeza que nessa manhã ele vai queimar aqui, ministrando a palavra de Deus, e a sua vida vai ser tocada e vai ser incendiada em nome de Jesus. Levanta sua mão para cá. Pai, nós te damos graça pela vida do pastor Davi, por ele dizer sim para esse momento, por ele derramar a sua vida pela causa do Evangelho. Senhor, que ele seja um porta-voz, um arauto, que ele traga aquilo que está no seu coração para nós hoje. Nós estamos abertos para te ouvir, Senhor. Os nossos ouvidos estão inclinados para ouvir todo o seu conselho. Fala conosco através da vida do pastor Davi, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, pastor Davi Lago. Bom dia, graça e a paz. Vamos abrir a palavra de Deus, 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Eu quero falar nesses minutos sobre uma experiência com a palavra de Deus. Quem quer ter uma experiência com a palavra de Deus? 2 Timóteo 3. Abre aí, nós vamos ler a partir do verso 15. Louva a Deus por esta igreja, pela vida do bispo JB, pelo dito, tantos amigos, irmãos, amigos mais chegados que irmãos que eu tenho aqui. Tenho certeza que vão ser horas aqui de experiências profundas com Deus nesse dia. Amém? 2 Timóteo 3, verso 15. Desde a infância, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Tem uma frase que eu sempre escutei desde menino na igreja, que é uma frase assim, você já deve ter escutado, a gente sempre escuta essa frase assim. E está certa essa frase, que é uma frase assim: a Bíblia é o manual da nossa vida. Quem já ouviu essa frase? A Bíblia é o nosso manual. Já ouviu? Todo mundo já ouviu. É verdade, a Bíblia é o nosso manual, porque nós somos criados por Deus, é o livro de Deus que nos instrui. Acabou de falar isso. Olha lá, a Bíblia nos instrui na justiça, ela ensina o caminho. Só que a Bíblia é tão rica e tão poderosa, que ela é mais do que um manual. Vai além do manual. Porque um manual
Ninguém acorda um dia e fala assim, puxa, eu vou ler o manual da torradeira. Ninguém faz isso. O manual é, normalmente, se você fala só isso que é o manual, isso é parte da verdade, não é toda a verdade. A Bíblia é mais do que o manual, porque o manual, na prática, as pessoas procuram o manual só quando alguma coisa quebrou. Não é assim? Ixi, quebrou, como é que conserta? Procura o manual, onde você guardou o manual, ô Joaquim? Aí começa a briga, porque ninguém acha o manual para consertar o que está quebrado. E a Bíblia realmente, às vezes você está com alguma coisa quebrada na tua vida, você procura o manual, procura a Bíblia, onde eu errei. A Bíblia vai além de ser um manual frio. A Bíblia, gente, ela tem gosto, ela tem cheiro. A Bíblia, ela brilha, ela é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. A Bíblia tem gosto, a Bíblia é pão, a Bíblia é leite, a Bíblia é mel, a Bíblia é doce. Eu quero falar sobre esse aspecto com vocês nesses minutos agora. Eu tenho certeza que você vai sair transformado com tudo que você vai aprender com os homens de Deus, com as amizades, com as orações, com o Espírito Santo falar ao seu coração. Amém, queridos? E eu quero iniciar então falando sobre isso, sobre ter uma experiência com a palavra. Ela deixar de ser apenas um livro, um manual, mas ela ser o seu alimento, um alimento saboroso, um alimento doce, um alimento que tem, sabe, um gosto muito maravilhoso, porque o que o salmista diz no Salmo 119, verso 103, a tua palavra é mais doce do que o mel. Eu quero falar então algumas coisas baseadas aqui no texto que a gente leu, para a gente ter então essa consciência cada vez maior da importância de nós termos uma experiência com a Bíblia. Paulo começa falando para Timóteo assim, olha Timóteo, desde criança você conhece as Sagradas Letras. Isso é muito interessante, porque mostra algo sobre a Bíblia, que às vezes passa despercebido. As crianças podem entender a Bíblia. Olha que interessante, as crianças entendem a Bíblia. A minha filha Maria, tem uma filhinha de 2 anos e meio, e a Maria está na fase de assistir 3 palavrinhas. Quem conhece aqui o que é 3 palavrinhas? Algumas pessoas, vocês não sabem de nada, eu vou explicar para vocês. 3 palavrinhas é a galinha pintadinha dos crentes. São os desenhos animados com as musiquinhas da igreja. 3 palavrinhas, vai passando os desenhinhos assim e as crianças ficam felizes. A minha filha estava assistindo 3 palavrinhas na sala da minha casa, e aí tocou aquela musiquinha do toque, toque, toque. Toque, 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 alguém está na porta, toque, toque, toque. É o mal querendo um lugarzinho. Aí tem a mão do mal. É uma mão do mal endemoniada, tipo uma garra suja, preto e branco do Flamengo, preto e vermelho do Flamengo, uma mão do mal assim, batendo assim, com as unhas sujas, ela bate assim. Aí, não, o mal não vai entrar. E a minha filha estava assistindo. Aí, na segunda parte da música, alguém está batendo na porta, de novo, toque, toque, toque. Só que agora é Jesus querendo entrar, querendo a casa inteira. Só que a mão de Jesus, no desenho, é uma mão furada. Aí a Maria ficou desesperada. Pai! Eu tomei um susto. Foi, filha? A mão está furada. Eu pensei que ela tinha furado a mão dela. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, deixa eu ver sua mão. Aí eu peguei, o que foi, filha? Papai, papai. Aí ela apontou e aí eu entendi. Ela estava desesperada porque a mão estava furada. E a minha filhinha de 2 anos e meio de idade virou para mim, papai, por que a mão de Jesus está furada? Gente, eu comecei a chorar na sala da minha casa. Eu senti a presença do Espírito Santo, porque a minha filha de 2 anos e meio estava perguntando, papai, por que a mão de Jesus está furada? E ela obviamente não entende, ela não tem pleno entendimento de tudo, mas eu já falei, já é uma grande oportunidade de começar a falar de Jesus para minha filha. Eu falei, filha, pega a tua Bíblia. Ela pegou a Bíblia dela de desenhos. Aí ela chegou, papai, ela pegou e veio com a Bíblia, foi lá na cama dela, pegou a Bíblia e voltou. Papai, por que a mão está furada? E ficou desesperada. Coloquei a minha filha no meu colo, abri e mostrei a crucificação, o desenho de Jesus sendo crucificado com as mãos. E eu coloquei essa frase no coração da minha filha, filhinha, as mãos de Jesus estão furadas porque Ele te ama. E ela olhou, papai, as mãos de Jesus estão furadas, papai, porque Ele me ama. Tem 2 semanas que ela fala isso o tempo inteiro. A minha sogra chegou esses dias em casa, ela falou, vovó, as mãos de Jesus estão furadas, porque Ele me ama.
ela só fica falando das mãos furadas de Jesus. Ela fica, porque, olha que interessante, a mesma Bíblia, a mesma mensagem que alcança as pessoas mais cultas, inteligentes, teólogos, filósofos, alcança as crianças. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é para todos, para rico, para pobre, para petista, para tucano, para flamenguista, para vascaíno, até para botafoguense. A palavra de Deus é para todos, para adultos, para crianças. Timóteo, desde criança você conhece as sagradas letras. É claro que conforme a nossa vida passa e cresce, nós vamos crescendo, desenvolvendo na vida, vai aumentando a nossa capacidade de compreender a palavra de Deus. Mas essa é uma primeira lição. É possível você ser um adolescente, um jovem, cheio da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Timóteo, criança, já entendia a palavra de Deus. A juventude é usada como desculpa para muita coisa. Você já viu? Fulano colocou fogo na casa da avó dele. Ah, mas criança faz isso mesmo, ele põe fogo na casa mesmo. A juventude é uma desculpa. O menino atropelou o gato com o triciclo e pegou o gato pelo rabo e explodiu o gato. A criança gosta de explodir gato mesmo. Tipo, a juventude é uma desculpa para cometer pecados, erros. Sabe por quê? Porque o mundo tem uma baixa expectativa com relação aos jovens. Mas não é a expectativa de Deus. Paulo fala para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Sabe por quê? Porque Deus tem uma alta expectativa com cada um de nós. Deus olha para um jovem, Deus tem uma alta expectativa com os jovens, com os adolescentes. Se você estudar a história da igreja, a história da Bíblia, José com 17 anos já tinha visão espiritual. Esther, uma jovem que foi usada por Deus para evitar um genocídio, um massacre de pessoas. Ruth, Maria, Davi, Samuel, com 8 anos de idade, já ouvia a voz de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus daqui? A Bíblia, quanto mais cedo a Bíblia entrar dentro de você e você entrar dentro da Bíblia, quanto mais cedo você tiver um compromisso e uma experiência com a palavra de Deus, mais cedo Deus começa a te usar de uma maneira que você nem imagina, nem sonha. E aí, então, Timóteo, você conhece desde criança, desde a infância, você sabe as sagradas letras, que servem para quê? Para te tornar sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Segundo, você vai entender que a Bíblia é um livro sobre a salvação através da fé em Jesus. A Bíblia tem literatura, poesia, a Bíblia tem salmos, tem textos belos. A Bíblia tem ciência? A Bíblia tem coisas que a ciência descobriu muito depois, já falavam na Bíblia. A Bíblia tem filosofia? Tem debates, tem Eclesiastes, tem questionamentos. A Bíblia tem muitas coisas na Bíblia. Mas a Bíblia, explicitamente, claramente, o foco da Bíblia, a grande tônica da Bíblia é nos mostrar que nós somos salvos através de Jesus. E essa salvação que a Bíblia aponta para Jesus. Então, jovem, quanto mais você conhecer a Bíblia, significa que você mais vai conhecer sobre Jesus. E Jesus é que nos leva à salvação. Jesus é que vai te levar a ser salvo, redimido, ter uma nova mente, um novo coração, um novo entendimento do mundo, um novo entendimento. Então você tem que entender, quanto mais cedo você começar a estudar, memorizar, guardar a Bíblia, ler a Bíblia, mais você vai começar a falar da Bíblia, porque você vai conhecer Jesus. Teve um homem, um dos pais da igreja. Quem foram os pais da igreja? Foram os primeiros discípulos depois dos discípulos de Jesus. Então tem Jesus teve os discípulos, que aprenderam direto com Jesus. Aí vem uma segunda, uma terceira geração, que foram as pessoas discípulos de Pedro, de Mateus. Foram os discípulos dos discípulos de Jesus. Aí na história da igreja, essas gerações que vêm aqui, são chamados os pais da igreja. Um deles foi Jerônimo. Jerônimo tem uma frase assim: ignorância da Bíblia é ignorância de Cristo. O jovem que não conhece a Bíblia é um jovem que não vai conhecer Jesus. E quantos aqui querem viver para Jesus de verdade? Então você tem que conhecer a Bíblia.
Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai entender a salvação, o que significa Jesus. E aí, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. A Bíblia afirma isso o tempo inteiro, que ela é o livro, que ela é a palavra de Deus. Meus irmãos, um livro de história de 20 anos atrás está completamente desatualizado. Até o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores. Coisas impossíveis aconteceram nos últimos 20 anos. Se você pegar um livro de economia de 10 anos atrás, está completamente desatualizado. O real, o nosso dinheiro não está valendo nada. Nós podemos até mudar o nome do dinheiro, não é nem real, é mentira o nome do dinheiro. Quanto custa? 5 mentiras e 70 centavos. Quanto custa esse negócio? Mudou porque mudou. Você pega a Constituição do ano passado, mudou, está emendada, remendada, é uma múmia a nossa Constituição. Você pega o jornal de ontem, está desatualizado. Você pega a Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos, ela continua atual, relevante, poderosa, transformadora. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é o livro que tem profecias cumpridas. Tem estudos só sobre isso. As profecias da Bíblia que se cumpriram. Por exemplo, tem uma profecia do profeta Ezequiel sobre a queda da cidade de Tiro. Ele falou detalhes de como seria a queda da cidade de Tiro, décadas antes do acontecimento. Do jeito, vários detalhes, 7 detalhes que ele dá. Do jeito que o profeta falou, aconteceu exatamente do jeito que ele falou. Essa é uma das centenas de profecias bíblicas cumpridas. A Bíblia é o livro mais difundido na história humana. Nenhum outro livro foi mais traduzido que a Bíblia. Eu estava conversando há 2 semanas atrás com o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. O Brasil é o país que mais distribui Bíblias no mundo. Dá uma glória a Deus aí pelo Brasil, pela Sociedade Bíblica. Nenhum país do mundo distribui tantas Bíblias quanto o Brasil. E ele estava me falando, sabe quantos idiomas a Bíblia tem? Vou explicar um negócio para vocês. O livro 50 Tons de Cinza é o livro mais traduzido nos últimos anos agora. Ele tem mais ou menos 50 a 60 idiomas traduzidos. 2.800 idiomas ou dialetos. Aplauda o nome do Senhor Jesus pela palavra de Deus. Não existe comparação entre a Bíblia e qualquer outro livro. Nenhum outro livro, não existe comparação. Nenhum outro livro é mais difundido e mudou, e moldou e transformou positivamente o mundo do que a palavra de Deus. Você não deve ter vergonha nunca da Bíblia. Nunca você deve ter vergonha da palavra de Deus. Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ela é inspirada, e olha só, ela é proveitosa. A Bíblia não apenas vai te mostrar o caminho de Jesus para você ter fé em Cristo e ser salvo. Ela é proveitosa para a sua vida prática. A Bíblia é pertinente, querido. Ela vai te ensinar a ser um jovem melhor, um filho melhor, um cidadão melhor, um aluno melhor, uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. A Bíblia, olha só, ela é útil. A Bíblia é útil para ensinar, ela mostra o caminho certo. Para repreender, ela mostra quando você saiu do caminho. Ela é útil para ensinar, repreender e corrigir. Ela mostra como voltar para o caminho, é o corrigir. E para a instrução na justiça, como permanecer no caminho, quem quer viver no caminho de Jesus. Amém. Então a Bíblia te ensina a ser uma pessoa melhor. Eu vou dar um exemplo só, um exemplo. Olha como é que é um homem sem a Bíblia. Um homem que não entendeu o papel do marido, do pai. Um homem que não entendeu o que é ser um homem de Deus, de acordo com a Bíblia. Ele pensa que quando ele chega na casa dele, ele tem que ser servido por todo mundo, porque ele trabalhou o dia inteiro. Olha, eu vou descrever aqui para vocês. Olha o homem que não entende a Bíblia. A Bíblia não entrou dentro dele, ele não leu o que a Bíblia fala sobre um pai, um marido. Ele não leu, ele não deixou entrar no coração dele. Ele é assim, ele trabalha o dia inteiro. Ele serve o patrão, o funcionário, o colega do trabalho, trabalhou o dia inteiro. Aí agora ele está indo para casa, cansado. É claro que ele está cansado, trabalhou o dia inteiro. Aí está indo cansado, aí já vai ficando nervoso. Vou chegar em casa agora, eu não quero ninguém mexendo nas paciências. Aí o homem entra em casa, sai tirando o sapato. A mulher, amor, tira pelo menos o sapato agora. Eu não vou tirar nada, eu tiro onde eu quiser, eu trabalhei o dia inteiro. Aí tira a roupa,
põe isso aí. Não, pega você, eu que pago as contas aqui. Pai tá vendo, vai pra lá, bate no menino, muda de canal. Mas silêncio, eu quero silêncio, eu não aguento mais silêncio. Porque ele pensa que agora ele tem que ser servido por todo mundo. Os filhos têm que servir ele, a esposa. Agora ele vai ser o reizão, o imperador, o ditador. Olha um homem de Deus. Um homem de Deus, ele entende que a casa dele é o principal lugar que ele tem que servir. Ele trabalhou o dia inteiro, é claro, mas a esposa e os filhos é o principal ministério dele. Cuidar bem da casa, cuidar bem da família. Ele serviu todo mundo, mas o principal que ele tem que servir é a família. Aí esse homem, é o que a palavra de Deus ensina. Dá uma glória a Deus pela palavra dele. Aí esse homem, ele entendeu. A Bíblia ensina o caminho, corrige, instrui na justiça, ele repreende. O marido tem que dar vida pela esposa. O marido tem que ser o exemplo dos filhos. Ele entendeu. Então ele saiu do trabalho. Ele está cansado. É claro que ele está cansado. Mas ele já programa a cabeça dele. Eu vou chegar em casa, eu vou amar a minha família. Eu estou cansado, mas eu sou um homem de Deus. Porque a Bíblia me ensina como ser um homem de Deus. Ele chega em casa, ao invés de ficar gritando com todo mundo, seu Satanás, ele fala, amor, eu estou cansado demais, mas eu estou feliz que eu cheguei. Está faltando alguma coisa? Quer que vai na padaria? Olha, ele é solícito. Ele serviu todo mundo o dia inteiro. Agora ele vai servir a família dele. Filho, como é que foi a aula? Filho, como é que estão as coisas? Filho, como é que você está? Cadê as moças aí? Cadê as moças de Jesus? Esse é o tipo de homem que você tem que buscar para namorar, para casar. Os meninos já estão todos desesperados agora. Moça, é isso que você tem que ver num homem. Como é que ele trata a mãe dele? Como é que ele trata os pais dele? Porque eu estou falando de vida adulta, de casado, mas é isso que é a Bíblia. A Bíblia ensina você a ser um marido. A Bíblia ensina você a ser uma esposa. A Bíblia vai ensinar você a ser uma mulher que não provoca o marido. É a Bíblia. Isso tem um monte de texto na Bíblia só mostrando como ser uma esposa decente. Uma mulher que não grita. O marido está cansado. Aí chega a mulher. Se a mulher começa a gritar, o cara já está cansado. Aí é a mulher rixosa. Por quê? Porque ela não foi instruída na palavra. Então, ela não sabe como viver. Ela faz as coisas na cabeça dela. Ela imita como é que foi a casa dela. Os pais dela faziam assim. Ela vai fazer assim. Não. A Bíblia é útil, porque ela vai ensinar você a viver. Então a Bíblia te ensina o caminho da salvação. Jovem, a Bíblia vai te ensinar a ser um filho decente. Um filho que contribui. Um filho que colabora. O que a Bíblia fala? O menino tem que honrar o pai e a mãe. A maneira de honrar o teu pai e tua mãe muda com o passar do tempo. Quando você é jovem, criança, como é que você honra o teu pai e tua mãe? Obedecendo, é claro. Você não manda nada. A Maria tem 2 anos e meio. Ela não manda nada, gente. Ela não sabe nada. Eu já contei para vocês. A gente unge ela antes dela dormir. Um dia ela estava bebendo um vidrinho de óleo de unção no quarto dela. Ela tem sede de unção, por um lado. Mas por outro, mostra que ela não sabe nada. Maria, como é que uma criança obedece? Honra, obedecendo. Quando criança, eu era o controle remoto do meu pai. Filho, vai mudar. Eu ia lá no eu era o controle remoto, mudava o canal. O filho obedece o pai e a mãe. Aí você vai querer, se vira um adolescente. Além de obedecer, agora é tua responsabilidade contribuir também. Você não é mais um bebezinho. Mãe, tira minhas fraldas. Não, agora você tem que contribuir. Além de obedecer, você vai agora lavar os pratos. Por quê? Porque os pratos não levitam para a pia e não se lavam sozinhos. Porque você é um adolescente cheio da palavra. Você está lendo a palavra e está vendo como é que eram os jovens de Deus na Bíblia. Jesus, ele era obediente ao seu pai e à sua mãe. Você vai ver como que os jovens de Deus na Bíblia honram o teu pai e tua mãe. Aí você vai agora, jovem, você casou, agora você tem a sua família. Cada fase da vida. Agora você não vai mais. A sua mãe fala, compra a calça verde. Não, mas eu quero comprar agora azul. Você não tem que obedecer agora tudo que a sua mãe fala. Como é que você honra? Agora você é uma mulher casada, você é um homem de Deus, casado, você tem os seus filhos, mas você continua honrando o teu pai e tua mãe, ouvindo os conselhos, dando um presente para o teu pai e para a tua mãe,
Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Você senta, pai, mãe, eu quero honrar vocês. Paga uma viagem para eles, para o pai e para a mãe, para Paris. Você paga uma viagem para a tua sogra, para o teu sogro, e para Bagdá, para viagem missionária. É uma bênção você ler a Bíblia, que você entende essas coisas. Então a Bíblia, olha só, ela é inspirada. A Bíblia vai te ensinar. Agora, como que você vai saber? Como que eu posso ser um bom filho, um bom aluno, uma boa pessoa, um bom profissional? Lendo a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai entendendo. Você se torna uma pessoa sábia, está escrito aqui. Você se torna um jovem sábio. Você sabe tomar decisões. Por quê? Porque a Bíblia entrou na sua mente. A Bíblia entrou no teu coração. Quem quer aprender a tomar decisões de acordo com a palavra de Deus? Você não é mais um jovem facilmente influenciável. Não, é você que influencia a tua sala de aula. Por quê? Porque você está se enchendo da Bíblia. Você está buscando, é a palavra de Deus. Aí vai falar assim, então, para que isso? Verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ser preparado para a vida. Um jovem que lê a Bíblia, um adolescente que lê a Bíblia, ele é preparado para a vida. Ele entra na faculdade, não é qualquer coisa que ele engole, não é qualquer coisa que ele faz. Ele tem princípios, ele tem valores. Por quê? Porque a Bíblia está dentro dele. Não é porque alguém falou, não é porque alguém está mandando, não. É mais, Deus está dentro dele através da palavra. Então ele é um jovem preparado. Ele é um jovem preparado. Ele entra na faculdade, ele não vai se desviar. Ele entra na faculdade, que agora ele vai ter uma liberdade, agora ele vai poder sair. Muda a faculdade. Na faculdade você não tem que ficar escravo do professor dentro da sala. Faculdade, se você quiser sair no meio da aula, você levanta e sai. Você pode, o professor não gostar de você, mas se você sai, ele não pode fazer nada. Você está no meio da aula, você quer sair, você quer entrar, você sai, agora eu quero voltar, aí você volta. Faculdade, se você ir de chinelo, não tem problema. Vai de chinelo no seu colégio, o diretor bate em você. Faculdade, você pode ir de chinelo. Faculdade, lá em Belo Horizonte, tinha gente sem roupa semana passada, passou na televisão isso aqui. As meninas foram sem roupa para a faculdade. O povo na faculdade está ficando doido. Então o que acontece? Aí você entra, vai ter essa liberdade. Aí você fica abobado. Nossa, mas agora é assim. Aí os meninos desviam. Por quê? Porque não conhecem Jesus de verdade ainda. Porque não tinham base na palavra. Você tem que entender que a tua vida depende disso, meu irmão. Porque aí você perde tempo. A pessoa desvia, ela está na igreja, aí na adolescência, vai para a faculdade, como não tem base na palavra, o menino desvia, perde o rumo, aí volta para a igreja, tudo arrebentado, perdeu anos da vida, numa vida que não valia nada. Agora, se o jovem entra, cheio da palavra na faculdade, é ele que vai ganhando os outros para Jesus. A tua vida vai progredindo em todas as áreas. É você que vai influenciando. É você que se torna um jovem influenciador na sua sala de aula. E eu estou falando aqui de uma coisa, não é que eu li em algum lugar, ou alguém me falou, eu estou falando aqui com a autoridade de alguém que viveu isso no período da faculdade. Ontem à noite eu estava jantando com um amigo meu, da época de faculdade, lá em Belo Horizonte. Esse amigo meu é juiz hoje. Eu sou formado em Direito. Ele é juiz. Ele nem acredita em Deus. E ele falou, ele e a noiva dele, eu vou fazer o casamento dele agora, esse ano, agora em novembro. E ele estava pedindo, Davi, eu não sei nada sobre o casamento, me ensina sobre o casamento. Então você vai descobrir que se você for um jovem firme, os anos passam e você se torna o líder da sua sala na faculdade. A pessoa que eles vão pedir oração, a pessoa que eles vão procurar na hora difícil. Tem um amigo meu que sofreu uma doença terrível, esses dias para trás, da época de faculdade. Eu me formei em 2008. O menino, ele sofreu uma doença terrível. A primeira pessoa que ele lembrou no hospital não foi o pessoal da Gandai. Ele lembrou de mim e falou, chama o Davi para vir orar por mim. Eu estou te mostrando o que é a vida de verdade. Você tem que ser cheio da palavra. Você vai ser uma bênção para quem estiver perto de você. Você vai ser uma bênção na sua família. Você vai ser uma bênção para os seus colegas. E aí, é justamente isso que Paulo vai falar. Então, eu conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos. Olha só, prega a palavra, a tempo, fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda paciência, com todo ensino. Paulo vai falar, Timóteo, se você se apegar na palavra, se você viver, se encher da palavra, sabe o que vai acontecer, Timóteo? Você vai começar a falar a palavra de Deus.
Você vai começar a pregar a palavra de Deus. Ela está dentro de você, ela começa a pulsar dentro de você, e você começa a pregar, a falar de Jesus. Eu preguei esses dias, eu estava andando na rua, do lado da minha casa, tem um batalhão da polícia militar. Aí eu falei assim, eu vou falar de Jesus aí dentro. Eu estava andando assim, aí eu olhei o batalhão, eu vou falar de Jesus, eu entendi a polícia. Aí eu entrei e fiquei parado olhando para os policiais, eles ficaram me olhando assim. Foi levantando a arma assim, e eu virei e falei assim, é o seguinte, eu mudei aqui para o bairro. Aí eles ficaram rindo igual vocês assim, já estavam os lasers assim, já apontaram a arma para mim. A partir de agora, tem um homem de Deus orando por vocês todos os dias. Eles assustaram, abaixaram as armas. Tá vendo aquele prédio ali? Eu moro ali no 9º andar. Todos os dias eu olho ali da janela com a minha esposa, vocês entram e saem aqui de noite. Nós estendemos as mãos e oramos por vocês. Eles perderam a reação. O comandante, ele falou assim, obrigado. Ele falou assim, manda isso por escrito. Eu vou mandar a carta, estou orando oficialmente por vocês. Manda, eu quero colocar isso no painel de avisos, para eles saberem que tem gente orando. Eles ficaram assim, olhando para mim, assim, assustados, assombrados. E eu falei, é isso mesmo. Quando eu saí, eles quase bateram continência. Pois não, senhor, pois não. Foram batendo, você foi andando. Aí o policial me acompanhou até a saída da batalhão. E aí, na saída do batalhão, ele falou assim, olha aqui, ô Davi. Eu falei, oi, eu trabalho aqui, ele falando, eu trabalho aqui, antes da fundação do mundo, eu já trabalhava aqui nesse batalhão. Antes de Deus dizer, haja luz, eu já estava funcionário aqui, trabalhando. E ele falou assim, eu nunca vi, em vários anos que eu trabalho aqui, eu nunca vi ninguém entrar aqui para falar, as pessoas estão aqui gritando, xingando, eu nunca vi ninguém entrar aqui para falar que estava orando por nós, para nos abençoar. Está vendo? Você começa a fazer coisas que ninguém nunca fez, se a palavra de Deus está no teu coração. Deus começa a te direcionar, a palavra está dentro de você, você quer falar de Jesus para todo mundo, você perde a vergonha, você começa a falar de Jesus, você começa a anunciar o nome de Jesus, porque olha o que Paulo diz no verso 3 do capítulo 4, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, eles vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Eu estava falando isso agora com o pastor Fábio. Sabe o que um adolescente faz hoje? Ele quer pecar. Aí sabe o que ele faz? Ele vem e fala com o pastor Dito, fala com o pastor. Eu quero fazer isso. Cara, não pode. A Bíblia não ensina assim. Você não pode fazer sexo antes do casamento, fora do casamento. Sexo é um projeto de Deus para dentro do casamento. Mas aí o que o menino tem? Coceira no ouvido. Coceira. Não aguento ouvir isso. Eu não aguento ouvir isso. Eu quero fazer sexo. Eu sou um bicho. Eu sou um cachorro no cio. Eu quero fazer sexo. Eu estou no cio. É mentira. É mentira. Aí ele vai se cercar de mestres segundo a sua própria cobiça. Ele vai para a internet. Pastor que autoriza sexo antes do casamento. Aí vai aparecer um monte de pastores falando que pode. Não, onde já se viu, isso é mentira. E aí começa a falar heresias. Aí começa, o que é heresia? É tudo que é contrário à sã doutrina, que está aqui. É tudo que vai contra a palavra de Deus. A Bíblia é clara, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Não tem como ser mais claro. Mas é Satanás, é a serpente. Qual é a primeira mentira da Bíblia? Qual é a primeira mentira da Bíblia? É quando a serpente fala assim, não, certamente não morrerão se comer o fruto. A primeira mentira da Bíblia, a maior mentira que existe, é que o pecado não tem consequência. É que o pecado não afasta de Deus. É que o pecado não causa morte. E aí tem mestres no YouTube, tem mestres aí na internet, que são ecos da serpente. São ecos, não tem problema nenhum. Não, você é adolescente, você tem mais do que fazer sexo com a caixa de som, com a bateria, é pansexual. Não tem problema, é um desejo que está em nós, que Deus, o Criador, colocou. Aí começa a falar um monte de lorota. Aí vai virando um monte de maníaco do parque.
Um monte de menino que depois vem para a gente atender na igreja, quando está tudo arrebentado. Depois que ele arrebentou a vida, psicologicamente tudo perturbado, aí depois que está tudo arrebentado, vem para a igreja. Aí depois que está tudo arrebentado, aí ele não liga para o dono da Playboy. Dono da Playboy, me ajuda. Ele não liga. Aí ele não liga. O menino não vai ligar agora para o dono da boate. Dono da boate, minha vida acabou. Ele não vai ligar. Aí ele procura quem? Aí, quando ele acabou tudo, aí ele procura o pastor. A questão é, por que não procura antes a sã doutrina? Será que você precisa acabar com a tua vida? Será que você tem que passar por todo esse lixo de experiências que não agradam a Deus, experiências degradantes, que tiram a tua humanidade e vão te transformando num animal irracional? Não, você é um jovem criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem valor, você tem valor. Deus te ama tanto que Ele enviou Jesus para morrer no seu lugar, jovem. Você não pode ter coceira nos ouvidos, você tem que ter ouvidos abertos, um coração aberto para Deus. Porque senão, se você quiser, na internet, você vai achar gente defendendo os maiores absurdos. É isso aqui que Paulo já estava falando há milênios atrás. As pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. É o adolescente sem a Bíblia, ele acredita em qualquer coisa. Ele não tem doutrina, ele não tem substância, ele não tem substrato, conteúdo. Mas não vai ser o nosso caso, nós seremos cheios da palavra de Deus. Então eu quero falar 3 coisas para encerrar. Número 1, leia a Bíblia. Leia a Bíblia e tenha um caderno de anotações. Anote, faça riscos na Bíblia, não tenha medo. Anote que Deus está falando com você. Isso é uma das maneiras de você aplicar a sua vida, o que Deus estiver falando na leitura. Leia a Bíblia. O Novo Testamento, gente, é muito tranquilo de ler o Novo Testamento. Se você ler 1h30 de manhã e 1h30 à noite, ou seja, com 3 horas de leitura do Novo Testamento por dia, em uma semana você lê o Novo Testamento inteiro. Sabe o que eu aconselho muito você fazer? Nas férias, uma leitura do Novo Testamento. Assim, você tem que ler a Bíblia o ano todo, ir estudando, mas às vezes, na adolescência, é muito importante, você pega e lê de uma vez assim o Novo Testamento, para você se encher da palavra, para você refrescar na sua mente. Quem quer ter um compromisso maior de leitura da palavra de Deus? Leia. Chega no final do ano, acabou as provas. Cara, pega o Novo Testamento, entra para dentro do Novo Testamento, anota, vai riscando, vai anotando. Você vai ver como que a tua vida muda. Você vai ver, você vai contar aqui depois como que a tua vida muda quando você lê o Novo Testamento. Então, primeira coisa que eu diria, leia. Número 2, medite na Bíblia. Segunda coisa, medite, é o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não imita a conduta do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Vai piorando sem a Bíblia, tá vendo? Sem a Bíblia, você começa a ouvir o conselho do ímpio. Você está ouvindo um conselho do ímpio. Não, cara, até o diabo amassou o pão, você não vai amassar ninguém nessa igreja? Não, você tem que pegar as meninas. É o conselho do ímpio. Não tem nada demais. Virgindade não é pênalti, não. Pode perder a vontade. Não. Onde já se viu? Não. Eu já vi cada história, gente. Manda uns nude aí para mim. Não tem problema nenhum, não. Manda umas fotos sem roupa aí. Nós vemos pelado para o mundo mesmo. Manda umas fotos sem roupa aí. Manda. Aí a pessoa segue o conselho do ímpio. A pessoa começa a seguir o conselho do ímpio, ela parte para o segundo estágio, de acordo com o Salmo número 1. Ela começa a imitar a conduta do pecador. O ímpio é o pecador agora. O conselho já é a conduta. Ele ouvia, agora ele já imita. Ele está imitando agora. Agora ele começa a imitar. Está todo mundo fumando? Vou fumar também. Nenhum jovem acorda e fala assim, deixa eu estudar o que o cigarro causa. O cigarro causa impotência sexual. O cigarro pode causar câncer na garganta. O cigarro pode destruir meu pulmão. Eu já sei o que eu quero. Eu quero fumar. Ninguém faz isso.
Nenhum jovem estuda o que a droga, o que a maconha faz, que é provado. Não, a maconha, uso medicinal da maconha. Não, a maconha é provado. Você tem que ler os artigos dos professores da USP. Eles estão numa campanha contra a legalização das drogas. Os médicos, professores da USP, da Faculdade de Medicina. Porque eles mostram nos estudos que a maconha, ela causa ao longo do tempo demência. Repetindo, a maconha causa ao longo do tempo falta de memória. Pessoas que têm problemas psiquiátricos são agravados pela maconha. Isso é provado cientificamente. Com o passar do tempo, a maconha é lenta. Com o passar do tempo, a pessoa, a pessoa não lembra mais as coisas. Porque vai comendo o cérebro da pessoa. Não é essa experiência que Deus tem para você. Você tem que ter uma experiência com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. É essa experiência que você tem que ter. Então nenhum jovem estuda. Por que ele começa a fumar? Porque está todo mundo fumando. Ele começa a imitar. Todo mundo fumando? Eu vou começar a fumar também. Todo mundo, é esse que cheira, esse que eu vou cheirar. Por quê? Porque ele é oco, ele faz o que está fazendo. Aí o que acontece? Agora ele já assentou na roda do escarnecedor. O ímpio, o pecador, agora já é o escarnecedor. Ele não só peca, ele zomba de quem está servindo Deus. Agora ele não está ouvindo, imitando, agora já sentou, ele faz parte do capeta lá, meu irmão. Ele está comandando, ele é o Pablo Escobar, o Dom Pablo. Você tem que ler, é o Evangelho de Marcos, não é o Evangelho de Narcos, não. Você tem que estar cheio da palavra. O jovem de Deus, ao contrário, ele medita na palavra de Deus. Ele se deleita, o prazer dele está na palavra de Deus. E na palavra, ele medita de dia e de noite. Sabe o que é meditar? É ruminar, é extrair nutrientes. Igual a vaquinha. A vaquinha fica ruminando a comida o dia inteiro, todos os estômagos da vaca. Aí ela vai ruminando, extraindo. Meditar não é igual nas religiões orientais. Meditar é esvaziar. Esvazie-se. Não. Meditar na palavra de Deus é se encher da palavra de Deus. Meditar é ter a palavra, é ir meditando, é ir guardando a palavra. Eu estou memorizando Filipenses inteiro até o final do ano. Tem um pastor em Belo Horizonte, o nome dele é pastor Cornélio. Ele tem um projeto que chama Bíblia Falada. E eu cheguei para ele, ele sabe a Bíblia de cor, gente. Ele vai olhar, a cara dele é a Bíblia. Ele vira assim, as páginas vão virando na cara dele assim. E eu falei, pastor Cornélio, me ensina a Bíblia. Eu quero memorizar a Bíblia, pastor, igual o senhor. Ele falou assim, abre a Bíblia no Salmo 119. Eu abri. Lê qualquer verso. Eu li ele, verso tal. Eu fiquei com muita raiva. Aí ele falou, agora muda, fala o número. Eu falei, 40. Aí ele falou o verso. Eu fiquei com medo. Eu tenho medo do pastor Cornélio. Ele decorou provérbios inteiros. Só provérbios são mais de 900. Ele memorizou o Novo Testamento. Ele memorizou porções enormes do Antigo Testamento. Eu tenho medo do pastor Cornélio. Quando eu vou dormir, eu olho para ver se ele está debaixo da cama. Eu fico com medo. Porque o pastor Cornélio, o cara sabe a Bíblia. Ele sabe a Bíblia. Ele começa a falar assim, começa a sair Bíblia dele. E eu falei, pastor Cornélio, me ensina a memorizar a Bíblia. Eu quero guardar a palavra no coração. E ele falou assim, ele olhou, aí faltavam 104 dias para acabar o ano. Foi agora, esses dias. Ele falou, olha, Filipenses tem 104 versos. Você vai memorizar um verso por dia. Dia 31 de dezembro, você será capaz de declamar Filipenses inteiro, memorizado. São 20 minutos de declamação. E para o ano que vem, ele está me preparando para eu memorizar o Novo Testamento. São 22 horas de declamação. Ele está treinando os missionários que vão para o Paquistão. Ele chega e treina os missionários, faz os missionários memorizar cada palavra do Novo Testamento. E ele estava me falando isso. Aí eles vão entrar, aí está investigando, tem Bíblia, porque é proibido Bíblia lá no lugar que não pode levar Bíblia. Aí não tem Bíblia. Ele falou, não tem como olhar assim, tem um Efésios aqui, não tem como ver. Aí os missionários entram na Coreia do Norte, entram nos lugares. Ah, não tem Bíblia nenhuma. Eles sentam, abrem aí, pega a caneta, pega o papel e começam e ditam o Novo Testamento inteiro, porque está dentro da mente deles. Eu estou memorizando, gente, um verso por dia de Filipenses. Eu já estou no capítulo 1, hoje tem que memorizar até o verso 19. Está mudando a minha vida. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Aí você vai imaginando, Paulo e Timóteo presos, há 2000 anos atrás, falando para a gente ser feliz.
Isso aqui é a palavra. Quantos querem guardar a palavra no coração? Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E em terceiro e último lugar, pregue a palavra de Deus. Então, quero fazer uma oração com cada um de vocês. Vamos ler a palavra, vamos ter um compromisso. Compre um caderno, comece a anotar. Eu tenho vários cadernos. Na adolescência, eu devo ter lido a Bíblia umas 4 vezes completa. E eu tenho vários cadernos das anotações que eu fazia. De Gênesis. Só de Gênesis eu tenho 2. Gênesis é o livro que todo mundo mais lê, porque começa e para e começa de novo. Tenho 2 cadernos, cada verso. O que Deus falou comigo? O que Deus me ensinou? E anotando. Quantos querem crescer na palavra, ter uma experiência com a palavra? Você vai ver como que isso muda a tua vida. Fique de pé no seu lugar, abre suas mãos. Começa a pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo para te direcionar na sua leitura bíblica. Deus, nós te amamos, te louvamos por esse dia, um dia de experiência com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, sair daqui impactados pela presença do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Pega a tua Bíblia aí, querido. Pega a tua Bíblia e põe ela no teu coração, assim. Põe a tua Bíblia no teu coração. Tem gente pegando celular aí, tá vendo? Não, pastor, está no aplicativo. Sei. Como é que a pessoa pode ter no mesmo celular a Bíblia e os nudes? Pois eu conheço gente que é assim. Gente que a Bíblia é só um aplicativo. A Bíblia é só algo a mais. Algo que eu encaixei aqui. Tem os nudes, tem as pornografias, tem as conversas do WhatsApp endemoniada. Tem gente que se você pegar o WhatsApp da pessoa, a pessoa tem quase um infarto. Por quê? Tem senha, tem câmera, tem cachorro latinho, tem laser, tem exército, tem fosso. Ninguém, por quê? Porque o WhatsApp é endemoniado. Está vendo? Por quê? Porque o teu coração não está totalmente entregue a Deus. As suas conversas ainda não tem a Bíblia nas suas conversas. Ao invés de mandar versos bíblicos, palavras de encorajamento que edificam, conversas alegres, coisa legal, pecado domina, o pecado vai dominando. Sabe como é que você não vai pecar? Se você guardar a palavra de Deus no coração. Então põe a palavra no teu coração e começa a orar. Faz uma oração de 1 minuto você com Deus. Deus, estamos orando nesse momento, Deus, para que a tua palavra esteja de verdade nos nossos corações. Não queremos, ó Deus, que a Bíblia seja só algo que a gente encaixa na vida. Não, nós queremos que ela seja o núcleo, o centro da nossa vida, a nossa própria vida. A tua palavra, Deus, ela é um martelo que quebra as cadeias do pecado, as correntes que nos escravizam ao pecado. A tua palavra é um espelho que mostra em nós as nossas imperfeições, o que nós temos que mudar. A tua palavra é pão, ela alimenta. A tua palavra não deixa nós sermos fracos espiritualmente. E aí nós conseguimos resistir às tentações. Por quê? Porque a tua palavra é que nos sustenta. Nós não somos fracos espiritualmente, porque a palavra é alimento. A palavra é luz. Ela é lâmpada, luz. Ela ilumina a nossa vida, as nossas decisões. Tem jovens que não sabem tomar nenhuma, as decisões mais simples, porque não tem luz na vida, não tem luz na mente. Mas se nós somos jovens da luz, nós tomaremos boas decisões. Nós seremos jovens com discernimento. Saberemos ver o certo, o errado, o verdadeiro, o falso, o bom, o mal. Por quê? Porque a luz de Deus vai nos direcionar. A tua palavra, ela é comparada ao mel, porque ela é doce. A tua palavra torna a nossa vida feliz, alegre. A tua palavra é agradável. Agora guarda a tua Bíblia aí. Põe a tua Bíblia aí. Agora abre as suas mãos. E eu quero fazer uma oração por todos. Deus, olha essas mãos abertas desses adolescentes, desses jovens. Usa essas mãos, ó Deus, para edificar. Essas mãos para levantar jovens caídos. Essas mãos para enxugar lágrimas de pessoas abatidas e deprimidas. Que essas mãos não sejam usadas para destruir ninguém, atirar pedras, bater, mas abraçar, levantar caídos. E tudo isso através da tua palavra.
que sejam mãos, como o salmista diz, preparadas para a batalha. Como diz o apóstolo Paulo, mãos que saibam manejar corretamente a palavra da verdade. Mãos que manejem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que essas mãos sejam usadas, ó Deus, poderosamente. Abençoe-nos e que possamos ter uma experiência diária com a Tua palavra, em nome de Jesus.